Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp 987763030 987763030. Pastor, sou casada, temos 2 filhos. Meu marido é trabalhador, tem um mercantil. Vivemos bem, somos da igreja, mas meu marido trabalha de domingo a domingo, pastor. Meus filhos mal saem de casa, não vão à praia, um cinema, cobram muito dele. Mas ele diz que não tem tempo, que está trabalhando para deixar um futuro para eles. O que eu faço, pastor, nessa situação? Eu acredito que vocês precisam conversar ou traz ele para conversar comigo, porque quando eu escuto esse tipo de relato, tá? Eu me lembro de uma situação. Eu tinha um amigo na época do voleibol, na época das copas de colégio, jogamos juntos durante muito tempo. Jogamos juntos tanto lá no clube que a gente jogava e jogamos junto também no colégio que a gente estudava. E foi uma amizade aquela amizade de adolescência. Depois, cada um seguiu sua direção, cada um seguiu seu rumo, perdemos o contato. Naquela época não tinha, quem tinha um telefone era rico, lembra? Quem tinha uma linha telefônica era milionário naquela época, né? Se quisesse dizer que tinha status, que tinha uma condição financeira melhor, liga aí lá para casa, porque quem tinha telefone em casa era milionário. E aí não tinha como a gente, não tinha essas redes sociais hoje, que você tem os seus amigos de colégio e fica mantendo contato com eles o resto da vida. Cada um seguiu sua vida, a gente perdeu o contato. Tenho muita vontade de encontrar os meus amigos do tempo de Náutico, do tempo de BNB, do tempo das Copas de colégio. Tenho vontade de saber como eles estão, né? Reencontrá-los. Tinha muita vontade de pegar a turma de 70, que foi campeã cearense pelo Náutico, que eu faço parte dessa coisa. Sabia que eu fui campeão cearense de voleibol pelo Náutico com 14 anos? Sabia disso, não? Toda a turma de 70. Foi, campeão, fui campeão, tá lá na tribuna, tava lá a foto na tribuna do Ceará, tá lá eu no meio lá do pessoal lá, fui campeão cearense de voleibol com 14 anos de idade pelo Náutico, e o técnico era o Ronald Rocha, né, que é técnico de voleibol até hoje, deixa pra lá. E aí, gente, o seguinte, eu encontrei esse meu amigo depois de muitos anos, né, ali pelo Montese, eu tava atrás de umas peças pro carro e esbarrei com ele. Aí sabe aquela pessoa que quando a gente esbarra com ela, dá aquela alegria, Breno, aquela satisfação, aquela saudade, porque era amigo mesmo, né? Poxa, cara, como é que tu tá, bicho? Aí começamos a conversar, tá sumido e tal. E ali a gente parou na lanchonete, vamos fazer um lanche aqui, embora. Aí ficamos conversando ali um pedaço e lembrando do passado. E fulano, tem visto? Não. E ciclano, tem visto também? Não. Tem notícia? Não. Depois que eu saí, eu não tive mais. Aí eu disse, como é que tá a tua vida? Aí ele disse assim... Eu casei com uma mulher rica. Eu disse, foi, casei com uma mulher rica, tô tranquilo. Gosto dela, ela gosta de mim, mas quando eu a conheci ela era viúva, e aí se apegou comigo e eu casei com ela. E ela herdou tudo do marido dela. Eu digo assim, como assim? Ela disse, não, o cara tinha fazenda, o cara tinha frigorífico, o cara tinha um monte de coisa, e era um cara obcecado por trabalho, era um cara que não tirava um final de semana para sair com a família, para viajar com a família, era um cara que não tirava férias, era um cara doente e obcecado para ganhar dinheiro, obcecado pelo trabalho. O negócio dele era trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, e ele não tinha tempo para fazer um lazer com os filhos, ele não tinha tempo para ir a um cinema, para ir a uma pizzaria, ele não tinha tempo para fazer uma viagem de férias, ele não tinha tempo para sair com a esposa para uma praia, para comer um peixe. Ele não tinha tempo para nada. O tempo dele era para trabalhar, ele era obcecado pelo dinheiro. E realmente ele construiu um patrimônio. Só que
ele teve um prejuízo ele tinha fazenda e às vezes vendia o gado em atacado, e ele tinha um cliente que comprava ele há muitos anos, e de repente esse cliente comprou ele e sumiu, e ficou devendo aí uma quantia muito alta a ele, e ele sem localizar o cara, sem achar o cara sumiu, o cara deu um calote nele, ele teve uma raiva muito grande, e dessa raiva ele teve um derrame, teve infarto e morreu. O cara morreu. E a mulher ficou sozinha, nova, rica, com 2 crianças pequenas para criar, e conheceu ele casou com ela. E ele era um cara assim que não queria nada na vida, esse meu amigo. Ele não queria nada na vida, ele era um playboy. A vida dele era curtir, brincar, farriar e tal. E ele disse aqui, chegou aqui a minha oportunidade. Isso ele falando, claro, ele não é evangélico, né? Ele não era evangélico. Aí ele conversando e contando isso para mim. E eu até às vezes falo sobre isso na igreja. Essa questão do camarada, isso é uma doença. Isso é uma doença que precisa ser tratada. Isso é um problema que precisa ser corrigido. Isso não é normal. O normal é você usufruir. É você ter algo para você usufruir. O bem mais precioso que eu tenho e nós temos aqui no estúdio, nós que estamos aqui agora, e você que está em casa agora, está me vendo, está me assistindo, o seu bem mais precioso hoje é o seu dia de hoje. Eu não tenho absolutamente, nem eu nem você, nós não temos controle sobre o que vai nos acontecer amanhã, na semana que vem. Não sei nem se eu vou estar aqui na semana que vem. Eu tenho essa expectativa, eu tenho essa esperança de que vou estar aqui. Esteja eu onde eu estiver, eu quero estar na presença de Deus. Mas a gente não tem controle sobre o dia de amanhã, sobre a semana que vem, sobre o mês que vem, sobre o ano que vem, sobre o futuro. A gente tem que viver o dia de hoje. E viver o dia de hoje da melhor forma possível. E a gente tem que usufruir daquilo que a gente ganha. E não viver obcecado por uma ideia de que eu preciso trabalhar para acumular riqueza, para deixar alguma coisa para os meus filhos. E às vezes nem é bom você deixar patrimônio financeiro para os seus filhos. É bom você deixar princípios. É bom você deixar um exemplo de caráter. É bom você deixar para ele valores. Porque às vezes patrimônio eles perdem tudo. Eles perdem tudo, viu, Breno? Quando as coisas são fáceis demais, a tendência é as pessoas não valorizarem. É lógico que todo pai, eu me preocupo com isso. Não vou ser hipócrita de dizer isso. Não vou ser hipócrita de falar para você que eu não me preocupo de um dia partir e não deixar pelo menos os meus filhos estruturados. É esse o meu desejo. É essa a minha intenção. Deixar os meus filhos estruturados. Mas o meu pai não teve condição de deixar nada para mim. Eu estou aqui. Meu pai não teve condição de deixar para mim riqueza, fortuna. E olha que meu pai teve a oportunidade de ser um homem muito rico. Mas não teve essa condição. E hoje eu estou aqui. Mas ele me deixou o exemplo de um cara trabalhador. Ele me deixou o exemplo de um cara que, por mais que tivesse suas falhas, seus defeitos, nunca deixou faltar nada em casa. Nunca deixou. Ele me deixou o exemplo de um pai que, quando eu chegava em casa, às vezes ele estava ali sentado na mesa com a sua bacia, ele comia numa bacia de alumínio, e ele estava sentado ali na mesa com a sua bacia, e ele estava ali almoçando, e ele misturava um monte de comida, botava banana dentro da comida, misturava tudo, e estava ali comendo. Aí eu chegava e disse, quer comer com a boca cheia, quer comer. Aí pegava e empurrava assim a bacia para mim. Quer dizer, ele deixava de comer para me dar. Eu digo, não, pai, eu não estou com fome não. Ele deixava de comer para me dar. Então foi esse exemplo que ele deixou para mim, de um cara batalhador, de um cara que colocava rede nas costas, e ele tinha uma deficiência física. Ele tinha uma deficiência física. Ele sofreu um acidente em Manaus, perdeu o braço, tentaram ali enxertar o braço dele, mas ficou um braço com defeito. Os amigos, quando queriam zombar dele, chamavam de braço de radiola, porque o braço dele era um braço defeituoso. Ele tinha complexo com aquele braço. E mesmo com aquela deficiência física, ele amarrava aqueles punhos de rede nas coxas de cama, nas redes ali para vender, botava aquele monte de mercadoria no ombro e passava o dia no sol para não deixar faltar para os filhos. Esse foi o exemplo que ele me deu. Ele não me deixou fortuna, mas ele me deixou um exemplo de nunca deixar faltar nada para os meus filhos e fazer o que for preciso para isso. E não ficar acomodado. Se é para vender rede, eu vou vender rede. Se é para vender panela, eu vou vender panela. Como eu comecei. Eu comecei assim, vendendo rede, vendendo panela, vendendo bacia, trabalhando de porta em porta. Mas não me deixou fortuna. Mas me deixou um exemplo. E eu acho que a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos, a maior e mais importante herança é essa. Eu vi a história de um morador de rua lá em São Paulo. Houve um assalto numa loja lá em São Paulo.
Os caras fugindo do assalto, a polícia chegou, naquela correria pega e não pega, um dos bandidos fugiu para um lado lá, abriu um contêiner de lixo e colocou um pacote de dinheiro dentro do contêiner. O morador de rua estava lá sentado, enroladinho no pano dele, viu de longe o cara botar o dinheiro dentro daquele contêiner de lixo. Passou aquele furdunço lá, o morador de rua foi lá, pegou o pacotão de dinheiro, levou lá na loja e disse: moço, tá aqui o dinheiro que eles roubaram do senhor. E entregou. O cara ficou impressionado com aquilo, morador de rua. Isso passou em rede nacional. Passou em rede nacional. O cara ficou impressionado com aquilo. Aí o cara foi lá, aí a reportagem veio: por que o senhor devolveu o dinheiro? O senhor não pensou em ficar com o dinheiro? Ele disse: não, porque a minha mãe lá no sertão do Nordeste, que hoje não, a minha mãe não vive mais, é falecida, mas ela me ensinou a nunca me apossar do que é de ninguém, a não querer nada de ninguém. Ela me ensinou a ser honesto, um morador de rua. A minha mãe me ensinou a ser honesto. Ele guarda com ele os valores, os princípios que a mãe deixou para ele. E eu conheço, eu cito até essa ilustração nas minhas pregações de um homem muito rico. Um homem muito rico, muito rico. E esse homem tinha muitas fazendas, muito gado, muitas indústrias. Era um cara bilionário. Tinha avião, tinha tudo. E ele tinha um filho único. Era viúvo e tinha um filho único. E esse filho único, Breno, ele era muito irresponsável. Muito irresponsável. Só queria viver a vida na farra, na orgia. Só queria viver na baderna. Não dava valor à vida, não dava valor a nada. Não levava nada a sério. Então esse homem muito rico, Breno, ele descobriu que ele estava com câncer já em estágio terminal. E ele começa a se preocupar com a situação do filho. Porque o médico dá para ele uma sentença de morte. O médico diz para ele assim: olha, o senhor vai morrer. O senhor vai morrer e não vai demorar muito. É bom o senhor se preparar para isso, preparar a sua família. Ele só tem o meu filho. Então é bom o senhor preparar seu filho. Aí ele chegou para o filho e disse assim: filho, está acontecendo isso e isso com teu pai. Ele disse: pai, deixa de brincadeira, o senhor está fazendo isso, o senhor está fazendo chantagem emocional comigo. Isso aí não vai acontecer não e tal. Isso não é verdade, filho, é verdade. Teu pai não vai estar mais aqui não. Para te tirar do sufoco, para te ajudar na hora mais difícil, para facilitar as coisas para você. Teu pai não vai estar mais aqui, não. Mas é assim, filho, olha, eu deixei todos, já fiz o inventário, deixei todo o meu patrimônio para você, deixei todos os meus bens para você, mas essa fazenda aqui que a gente mora, essa fazenda aqui, filho, você não vai poder se desfazer dela. Eu já fiz uma procuração para o advogado, já deixei registrado em cartório. Essa fazenda aqui, você não vai poder desfazer dela, não. Todo o patrimônio você pode dar fim a ele, mas essa fazenda aqui você não vai poder se desfazer dela, não. E lá no celeiro, filho, lá no celeiro, eu fiz uma forca para você. Tem lá uma forca, tem uma corda lá, tem uma forca preparada. Porque você vai perder tudo. E quando você perder tudo, eu sei que você vai perder tudo. E quando você perder tudo, eu quero que você vá lá no celeiro, pegue aquela forca, aquela corda e se enforque nela. E eles: poxa, pai, o senhor pensa isso de mim, o senhor deseja... Não é que eu desejo isso para você, eu conheço a natureza, eu conheço você. Um pai conhece o filho, eu conheço você, eu conheço a natureza. E aí passou algum tempo, o pai morreu. E ele chorou por alguns dias a morte do pai, mas pegou um avião, foi para a Europa, alugou ilhas, gastou dinheiro com todo tipo de brincadeiras possível, comprando todo tipo de bobagens possível, e em poucos anos ele estava falido, sendo ameaçado, devendo a agiotas. E não tinha mais o que vender. Queria vender a fazenda e não podia, para poder pagar os agiotas. Ele se viu aflito, em desespero, e ele disse assim: bem que meu pai disse que eu ia chegar nesse ponto da minha vida. Bem que meu pai falou que isso ia acontecer comigo. Então, se a vontade do meu pai era ver eu cometendo suicídio, se a vontade do meu pai era me ver eu tirando a minha própria vida, eu vou cumprir a vontade dele. Eu vou cumprir o último desejo dele. Então, ele foi lá no celeiro. Quando ele chegou no celeiro, ele subiu nos caixotes que tinha lá, viu a forca, e ele enrolou ali a forca no pescoço e ele se jogou. E quando ele se jogou, a corda esticou e abriu um alçapão. Abriu, pá! E quando abriu o alçapão, a corda veio e junto com a abertura do alçapão, veio um monte de coisa que caiu em cima dele. Um monte de bolsa.
E ele achou estranho aquilo. Pegou aquelas bolsas e viu que numa delas tinha algumas pedras preciosas. Viu que em outra bolsa tinha muito ouro. Viu que em outra bolsa tinha muito dólar, muito dinheiro. E eram muitas bolsas. E era uma fortuna incalculável, era muito dinheiro. E ali tinha uma carta. E ele pegou aquela carta, abriu e disse: filho, a carta, o pai tinha feito uma carta para ele, dizendo assim: filho, teu pai nunca desejou o pior para você. Teu pai sempre sonhou no melhor para você. Tudo que eu fiz por você. Tudo que eu construí para você. Mas eu conheço sua natureza. Eu conheço o seu caráter, você é meu filho. E eu sabia que você ia chegar nesse momento da sua vida. Mas eis, meu filho, que eu estou te dando uma nova chance para, diante de todo esse sofrimento, você, a partir de agora, fazer diferente. E a lição de moral dessa história é essa. É que, por mais que a gente se preocupe com os filhos e queira o melhor para eles, a gente não tem controle sobre tudo. Eles vão fazer as escolhas deles. Eles vão tomar as decisões deles. E essa coisa de viver obcecado, pensando em fazer um pé de meia, e eu acredito que a gente tem que fazer um pé de meia com relação à velhice. Porque às vezes na velhice ninguém quer cuidar da gente. E é muito ruim você ficar dando trabalho para os outros. E eu acredito nisso. Mas viver obcecado, trabalhando e não usufruir da vida, porque quer deixar alguma coisa para os filhos, usufruir da vida não vai impedir de você deixar algumas coisas para o filho. Então esse excesso de trabalho, essa obsessão para ganhar dinheiro e não ter tempo para a família, não ter tempo para nada, isso acaba casamento. Isso destrói relacionamento. E o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos? Isso é um problema, isso pode ser uma doença. E isso tem que ser combatido, tem que ser conversado e tem que ser repreendido. Tá bom? Então você precisa conversar com seu esposo e levar o seu esposo para conversar com o pastor dele. Vocês precisam conversar sobre isso. E ele precisa desapegar. É uma coisa viciante, é uma doença, é um vício, e ele precisa desapegar e começar a usufruir da vida e a usufruir daquilo que ele conquistou. Isso não vai impedir dele deixar nada para os filhos dele, tá bom? Cheiro, que Deus te abençoe mais e mais. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, para você que está na TV, para você que está no YouTube, para você que está no Rádio Vida Fortaleza Web. Nós estamos nesse exato momento aqui no Ministério Nova Vida em Maracanaú, no nosso culto do mover de Deus. Pastor Márcio Prado começou agora a palavra, está pregando a palavra de Deus, e eu estou aqui com a irmã Célia Dias, bênção de Deus aqui do nosso ministério, mora aqui em Maracanaú, congrega no Ministério Nova Vida e tem um testemunho poderoso. Vou passar aqui o microfone para ela contar um pouquinho do que Deus está fazendo em sua vida. Bom dia, paz do Senhor, irmã Célia Dias. A paz do Senhor Breno, bom dia, né? Bom dia a todos que estão na escuta, né? Nos assistindo. Então, assim, eu falo até pro Breno que é um dos testemunho, né? Então, são vários, glória a Deus, né? Então, gente, esse testemunho é para que vocês comecem a ver, eu digo que é a existência não existe. Então, assim, é sobre o voto e sobre dízimo e oferta. Então, eu falei assim, eu conversando com o Brendo, e eu contei para ele, eu disse: Senhor, Brendo, na época da pandemia, nós nunca deixamos de dar a oferta e nem deixar de dar o dízimo. Quer dizer, porque a gente ligava, o irmão ia até a nossa residência, então ia pegar o dízimo e a oferta. Lá tinha aquela unção, né, do azeite, graças a Deus, e a oração, né? Nos orava, abençoava. E aí, na pandemia, a gente tinha o quilo do amor, né, na época, de entregar mesmo normal, como se pede, né, o quilo do amor. E eu disse, engraçado, enquanto as pessoas estavam tanto reclamando que estavam em crise, eu falava com meu marido e dizia assim, como é que pode, né, nós estamos em Cristo, porque a gente conseguiu trazer aqui para a igreja, mesmo vocês lembram que a igreja fechou, mas para os cultos. Mas aí ela estava aqui aberta, tinha o irmão João, né, a Riva, né, a obreira ficava aqui, e quem quisesse vir deixar o seu dízimo, a sua oferta, né, o alimento, poderia vir até a igreja. Então, eu falei
na pandemia, nós começamos a ser mais abençoado, né? Quantas pessoas estavam reclamando, né? Que estavam em crise, nós dizíamos que estavam em Cristo. Aleluia. Em Cristo. Porque Deus nos abençoava mais e mais. Então, assim, o que eu tenho pedido muito a Deus, eu oro a Ele e peço, Senhor, que eu te peço que o Senhor não permita, meu Pai, eu ir à tua casa e não levar o tesouro, eu não levar uma oferta para colocar no teu altar, eu não ter a oferta e nem ter o meu dízimo. Então, Deus, Ele sempre foi muito, muito assim, bom demais, generoso, sabe, Brendo? Eu digo que eu não mereço. Nós não somos merecedor de tanta coisa boa que é o Senhor, Deus, na minha vida. E aí eu digo para Ele, Senhor, não faltou nem o dízimo, nem a nossa oferta, e muito menos o quilo, porque nós íamos deixar fardo, gente, fardos de alimento, né? Então, o que eu queria dizer para vocês, gente, essa situação de dizer como pastor, eu fico, olha, a minha maior alegria é a hora de ofertar e a hora do dízimo, a hora da oferta. E as pessoas, eu vejo ele ali, aquele momento eu me sinto até mal também, porque imagine, se eu me sinto, eu vejo, imagine ele, né? Porque as pessoas têm que usar da sua fé. Gente, Deus proverá. Eu sou tão atrevida na fé, eu costumo dizer para Deus, Senhor, eu sou atrevida na fé. Porque quando eu pegava o envelope do voto aqui, eu não tinha, não estava já na mão, não. E eu disse, Senhor, tu já proveu. Aleluia. Senhor, tu proverá, tu já proveu. Então, há poder nas palavras, eu creio muito nisso. Não é à toa que Jesus, quando foi criado o mundo, como foi, Deus criou, na palavra, haja. Então, assim, a palavra, há poder na palavra. E eu creio, eu queria muito aqui fazer esse apelo, sabe, Breno, que as pessoas, irmãs, tenham essa fé, coloquem essa fé em ação, gente. Gente, eu sou uma mulher de fé, eu reconheço que eu sou uma mulher de fé e sou atrevida na fé, sabe? Porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E o meu Deus, eu costumo dizer, meu Deus, eu sou filha do dono do ouro e da prata. Então, eu sou filha do rei e eu não sou fraca, certo? Então, eu gostaria de chamar aqui os irmãos para esta parte da oferta, do dízimo, porque o Senhor provê. Jamais Ele vai deixar faltar. Jamais. Em nome de Jesus, eu agradeço demais e que isso aqui venha servir de exemplo para vocês. É só um dos testemunhos, tá? Amém. Glória a Deus, tá aí. A irmã Célia Dias, aqui da nossa igreja, do Ministério Nova Vida em Maracanaú. Apenas um dos testemunhos, ela vai voltar aqui outras vezes, porque tem mais bênçãos aí para serem contadas do que Deus está fazendo na vida dela, do seu esposo e da sua família. Testemunho de fidelidade. Deus, mesmo na pandemia, nunca deixou faltar. E ela nunca deixou de abençoar a igreja, de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Então, se Deus fez assim na vida da irmã Célia Dias, vai fazer também na sua vida. Vem viver com a gente essa fé. Bom dia, pastor. Preciso de orientação sua. Não sei o que faço. Estou em uma união estável há 4 anos. De uns tempos para cá, ele ficou desempregado. Eu também. As discussões foram só aumentando. Chegamos a agredir um ao outro. Tá com 3 meses que ele está muito diferente. Como se ele tivesse perdido o interesse por mim, ou a atração. Muito chato, antipático. Qualquer coisa é um motivo para discussão. E outra, eu só existo para ele quando tenho dinheiro. Quando estou fazendo um bico aqui e acolá. Porque não consigo arranjar um emprego de carteira assinada. Qualquer motivo manda eu ir embora da casa dele. Só que eu amo ele. Eu não quero desistir fácil. Mas acho que já deu o que tinha que dar. Acredito que ele não muda mais. Não tenho um filho com ele, mas tenho uma filha de 8 anos. Ele não é evangélico. A gente vai para a igreja, mas ele não ora. Vai só porque eu vou. Eu penso muito em deixar ele, mas penso muito porque não tenho um emprego para que eu possa pagar um aluguel. Ele é desse jeitinho que o pastor está falando aí. A gente quer resolver a vida e sem resolver o principal. A gente quer resolver a vida, a gente quer resolver o casamento, a gente quer resolver o relacionamento, a gente quer resolver a questão da vida profissional, a gente quer resolver tudo. É natural a gente querer resolver tudo.
Só que se a gente não vai bem com Deus, a gente não vai bem mais em nenhuma outra área da vida da gente. Se a gente não estiver bem na nossa vida espiritual, a gente não vai funcionar mais em nenhuma outra área da vida da gente. E algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. A gente começa a construir um projeto de família com jeitinhos, com gambiarras, com precipitações. De repente, uma mãe, uma mulher sozinha, que tem uma filha, de maneira rápida, precoce, traz uma pessoa para dentro da vida dela. Traz essa pessoa para dentro da vida dela. E de repente, essa pessoa que ela trouxe para dentro da vida dela, ela não se casa. Ela apenas se junta com essa pessoa e passa a conviver com ela. E aí eles vão para a igreja, mas ele não se converte e ela continua fraca na fé, né? E aí quer que, humanamente falando, as coisas se resolvam. Me dê aí, pastor, uma estratégia. Me dê uma estratégia aí, me dê um caminho, me dê um conselho, me dê uma dica. Me diga como eu devo fazer daqui para frente, me diga como eu devo agir, me comportar daqui para frente. E nenhuma estratégia na vida de um cristão vai funcionar se Deus não estiver nela. Nenhuma estratégia vai funcionar se essa estratégia não for de Deus para a vida dela. Nenhuma. Absolutamente nenhuma vai funcionar se não for de Deus para a vida dela. E aí, a gente quer consertar as coisas, mas não quer partir para o ponto principal, que é Deus. Eu preciso colocar minha vida na presença de Deus. Eu preciso orar. Orar para ter força. Orar para ter coragem. Orar para ter discernimento. Orar para ter paciência. Orar para que Deus derrame sobre a minha vida a bondade, o amor e a graça dele. Eu preciso orar. Eu preciso colocar minha vida na presença do Senhor. Porque eu prefiro depender de Deus do que depender de qualquer outra pessoa. Ter a minha subsistência, ter a minha alimentação, a minha moradia sujeita a depender de uma pessoa que, dependendo do humor dela, ela deixa eu ficar ou eu mando eu embora. É muito triste isso. Muito humilhante isso. Eu acho isso uma situação muito humilhante. Muito humilhante. Dependendo do humor da pessoa, ela diz assim, fica aí, ou então vai embora da minha casa. Pegue suas coisas e vai embora, leve sua filha. Como é que não deve estar a cabeça de uma criança dessa de 8 anos? Como é que não funciona a cabeça? Como é que funciona a cabeça de uma criança dessa de 8 anos ouvindo um sujeito que não é o pai dela dizendo para a mãe assim, ó, pegue sua filha e vá-se embora. Como é que é o convívio de uma relação dessa em que ela diz, ele já me agrediu e eu também já o agredi. Mas eu o amo. E porque eu o amo, eu vou me submeter a viver nesse tipo de relação. Porque eu o amo, eu vou me submeter a viver nesse nível de humilhação. Porque eu o amo. E eu acredito que falta aí amor próprio. Falta amor próprio. Falta alguém para se apegar com Deus e dizer, Deus, eu não quero viver essa vida. Eu quero ter a minha independência financeira. Eu quero ter condição financeira de cuidar da minha filha e não depender de homem. Eu quero ter minha condição financeira de ter o básico e viver com dignidade junto com a minha filha e não ser humilhado por ninguém e não ser ameaçado de ser despejado por ninguém. Eu quero ter minha vida e não viver esse tipo de... que eu até considero um relacionamento abusivo. Ok, Breno? Eu considero um relacionamento abusivo. E ele é abusivo. Mas ela se submete a isso. E ela diz, porque eu o amo. Ora, eu sei que se uma pessoa... Deus não vai mudar uma pessoa que não quer mudar. Não vai obrigá-la a mudar. Se eu entreguei a minha vida para Cristo um dia, eu entreguei porque eu quis. Eu decidi entregar minha vida para Jesus. Eu decidi crer na sua palavra. Eu decidi amar o Senhor Jesus. Eu decidi servir o Senhor Jesus. E ele, o Senhor Jesus, ele não me obrigou. Eu não sei quem um dia, eu não tenho o poder de ver o futuro e saber
Um dia aquela pessoa vai entregar a vida para Jesus. Deus sabe. Deus sabe que aquela pessoa um dia vai chegar numa encruzilhada da sua vida, numa esquina aí da sua história, e vai dizer assim: Deus, eu me rendo a ti. E essa pessoa pode ter feito muita coisa errada na vida. E tem pessoas que nem no leito de morte, sofrendo, você diz assim: você quer entregar a sua vida para Cristo? A pessoa diz: eu não quero. Eu não sei. E eu não posso viver na dependência da dúvida. Se a dependência da dúvida me custa uma situação de muito sofrimento. Eu não posso viver na dependência da dúvida se a dependência da dúvida significa um sofrimento presente e constante na minha vida. Eu vou viver aqui sofrendo porque eu acredito que um dia ele possa se converter. E nós vamos partir para porrada de vez em quando. E ele vai me despejar de vez em quando. Mas um dia ele pode se converter. A minha vida não pode funcionar em função disso. A vida de ninguém, eu penso assim, é a minha opinião. É minha opinião. A vida de ninguém pode funcionar em função disso. Conheço muitas mulheres e aconselhei já muitas mulheres, muitas. Olha, eu tô com a cara de cansado, é a voz, né? Tô, cara de cansado. Eu não dormi de ontem para hoje, né? Aconselhei muitas mulheres dizendo assim, ó, persevere pelo seu casamento. Porque quando eu dou um conselho desse, eu vejo o contexto da convivência. Como é o contexto da convivência? Ele te agride? Não. Ele não te agride? Não, não. Você não é espancada? Você não sofre a ameaça de violência física? Você não sente a sua vida ameaçada, a vida dos seus filhos? Não, ele não é disso. Não, pastor, ele não é disso. Ele não é de agredir nem fazer isso, não. Ele deixa faltar as coisas para você e para os seus filhos? Não. Só gosta de farra, às vezes sai para ir beber com os amigos e tal, e eu estou perseverando. Eu disse, persevere para o seu casamento. Persevere pela sua família. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. A palavra diz que o homem santo santifica a esposa. Persevere. Mas quando tem um contexto de agressão física, de ameaça, de abuso, de humilhação, você é obrigar a dizer que, olha, a Bíblia diz que você tem que continuar nessa relação. Não, a Bíblia não diz isso. Até mesmo porque eu não sei por que a pessoa faz um documento de união estável e não se casa. É como se fosse uma gambiarra. Porque a união estável não é casamento. É uma gambiarra jurídica. É uma gambiarra legal. Para poder conservar os bens que os dois construírem juntos durante o tempo que estão ali unidos. É aquilo que os homossexuais usam, que as lésbicas usam, para poder um ter direito aos bens do outro se um falecer e ter direito àqueles bens que os dois trabalharam e construíram juntos. Aí eles fazem esse termo de união estável. E aí tem gente na igreja fazendo esse termo de união estável, chamando de casamento, mas isso não é casamento. Isso é uma gambiarra jurídica, um ajuste jurídico para legalizar uma situação de bens, de patrimônio, mas não é casamento. E aí um casal vai se unir e dizer, vamos fazer que união estável. E se existe de verdade uma união estável, no papel, ele não tem como ficar expulsando ela de casa, a casa é dela. Se existe uma união estável no papel, a casa também é dela. Se isso existe. Aí as pessoas se juntam, não se casam, vivem juntas e dizem assim, nós temos uma união estável, mas essa união estável nem sequer é registrada em cartório. É só junto mesmo. E ele fica dizendo, pegue sua filha e vai embora de casa. Aí o que é que eu digo para você? Que você tem que correr para os braços de Jesus e priorizar o seu relacionamento com Deus de tal modo que Deus vai dar para você, tirar a venda dos seus olhos e te dar um novo direcionamento de vida, para que você recupere a sua autoestima, o seu amor próprio, para que você goste mais de você um pouco e da sua filha, e para você pensar um pouco no seu futuro e no futuro da sua filha, porque a sua filha sofre. E com 8 anos de idade, ela já entende muita coisa que está acontecendo dentro de casa e muito sofrimento que está acontecendo com você, e isso pode deixar algumas sequelas permanentes na vida da sua filha, nas memórias, nos sentimentos, nas emoções. E você precisa pensar mais em você e na sua filha, e conversar com esse sujeito, e perguntar para ele se ele quer ou se ele não quer. Porque Deus, se você estiver na presença dele, com a sua vida derramada na presença de Deus, Deus não vai deixar você ficar desamparado. É isso que eu penso. Deus não vai deixar, Deus não vai permitir que você fique desamparada. É isso que eu penso, tá bom?
Cheiro, Deus te abençoe. Procure seu pastor, procure sua igreja. Se apegue com Jesus, corra para Jesus, que ele tem poder para fazer só tudo na sua vida e na sua história. Um cheiro, fica na paz. Deus te abençoe. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para você que está na TV Metrópole, canal 16, você do YouTube, Pastor Márcio Prado, e você do Rádio Vida Fortaleza Web. Nós estamos nesse exato momento no Ministério Nova Vida Devocional. Pastor Márcio Prado está pregando a palavra de Deus. Esse domingo é um domingo de Santa Ceia. Eu estou aqui com um casal abençoado aqui da nossa igreja, é o irmão Daniel e a irmã Nádia. Eles congregam aqui na nossa igreja e eles têm um testemunho maravilhoso de uma bênção que chegou até a vida deles no nome do Senhor Jesus. E ele vai contar um pouquinho desse milagre no nome do Senhor Jesus. Bom dia, paz do seu irmão Daniel. Bom dia, paz do Senhor a todos. A gente está aqui para contar o testemunho que a gente conseguiu, uma bênção, né, que a gente não tinha condições de ter, né, pelas nossas próprias mãos. E aí a gente conseguiu, Deus abençoou, a gente tinha um sonho de comprar a nossa casa, né? E a gente não tinha nenhum, assim, um recurso, a gente não tinha, assim, esse recurso para comprar uma casa, né, à vista, a gente não tinha um dinheiro. E aí, e eu sempre falava para ela, eu dizia, a gente vai conseguir comprar essa casa. Quando a gente foi olhar, a gente não tinha o dinheiro, mas a gente foi olhar, pela né? Fé. Pela fé. E a gente não tinha o dinheiro para comprar e a gente ficou só na questão da fé mesmo. A gente vai conseguir. Eu não sei de onde é que vai sair, mas a gente vai conseguir comprar. E aí eu sempre pensando assim, Deus vai abençoar, mas a gente tem que ser fiel, né? E aí sempre eu dizimando, eu não era dizimista, né? Eita, Jesus. Mas eu só era ofertante. Mas aí eu passei a dizimar. E aí a gente esperando no Senhor, sempre, sabe, esperando em Deus. E aí a moça da casa, ela foi lá em casa, entendeu? Ela foi lá em casa e aí ela queria uma casa que não era aqui no bairro, sabe? Que ela queria sair da casa onde a gente queria morar. E aí ela queria ir para outro bairro. E aí tinha um amigo meu que ele é meu cliente, sabe, de trabalho. E aí ele queria me vender a casa lá, parcelado. Eita Deus. E aí eu peguei o que é que Deus abriu minha mente, né? Entendimento, né? Aí ela queria a casa dele e aí eu queria a casa dela. Olha aí. E aí o que é que aconteceu? Eu comprei a casa dele, ele recebeu a casa dela, né? E aí eu comprei a casa dele parcelado. Parcelado. Glória a Deus. Parcelado a casa dele e hoje a gente já tá morando lá. Pra glória de Deus, a gente só tem a agradecer a Deus muito pelo que Deus... Pagava aluguel. A gente pagava aluguel. Sempre a gente, muito tempo, sabe, lutando e tentando sair do aluguel. Pra glória de Deus é só você ter fé e persistir, né? Ser fiel a Deus, sim. Ser perseverante, né? Porque não é fácil, mas sempre Deus honra. Amém. Pois tá aí, testemunho do irmão Daniel e da irmã Nádia, esse testemunho maravilhoso, eles na igreja lutando, perseverando. Não era dizimista, era apenas ofertante, mas aí Deus tocou no seu coração e ele sabe da importância que é ser dizimista da casa do Senhor, ser fiel ao Senhor, começou a dizimar o Senhor, fazendo tudo certinho. Deus abençoou com a sua casa e ele agora tem a sua casa, tá morando junto com a sua esposa. E é assim, Deus também vai fazer na sua vida. Eu tenho falado sempre aqui, vem viver com a gente essa fé, porque como Deus fez na vida do irmão Daniel e da irmã Nádia, também vai fazer na sua vida. Vem para a igreja, vem buscar ao Senhor, ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar cada vez mais e mais. Forte abraço e até o próximo testemunho. Vamos lá aqui, ó. Bom dia, paz do Senhor. Fui casada há 16 anos. Me separei, tá com 3 meses. Tenho 3 filhos. 2 é dele. Foi um casamento de agressões e muitas traições. Não fala de mim aí, hein? Como é? Foi casada há 18 anos? 16. 16 anos. Ixi, a pessoa se eu caio. Já pensou se eu caio ao vivo aqui pra trás, hein? Meu Deus. Aí ia viralizar. Aí pronto, ia pra 100 mil seguidores aí no YouTube, não ia não? Hein? Se eu caio aqui pra trás, como o Charles, como aconteceu com o Charles lá na rádio, que a gente viu nas câmeras lá, tava o pobrezinho do Charles entalado no buraco lá com as pernas pra cima. Naquele tempo ele tava gordo, né? Meu Deus do céu. Rapaz, eu quase... Meia hora pra levantar. Não, eu quase passo mal naquele dia ali. Vamos lá. Casado há 16 anos, separou há 3 meses, tem 3 filhos, 2 é dele e um casamento de agressões e traições. Não amo mais. Ela é evangélica, ele disse que
Se ela voltar, ele vai para a igreja. Não entendi, não. Ela é casada há 16 anos. Ela ainda está casada. Há 16 anos que ela é casada. Isso. Ela tem 2 filhos. 3, 2 é dele. Então ela já tinha um filho de uma antiga relação. Isso. Ela já tinha um filho de uma antiga relação, certo? Aí, Aí tá com 3 meses separada dele. 3 meses que eles não têm contato nenhum, estão Isso. separados, certo? E ela é evangélica. E ele tá dizendo que se ela voltar para ele, ele vai para a igreja com ela. É, né? São aquelas promessas que não... Aí ela quer que eu diga o que para ela? O que é que ela quer que eu faça? Se volta ou não volta para ele. Eu tenho que decidir isso? É. Eu, Dá o veredito aí. eu que tenho que dar o veredito para ela se ela volta ou não volta. Eu não posso... Gente, olha, nenhum pastor, nenhum conselheiro religioso pode decidir a vida das pessoas. Ninguém pode ser tão arrogante a esse ponto, intrometido a esse ponto, de querer dizer para as pessoas, faça isso ou faça aquilo. O que a gente pode trazer para essas pessoas é uma clareza, é colocar diante delas aí um panorama, é trazer uma clareza para elas. Tá entendendo? Ora, ela conhece a natureza dele, eu não conheço, sei nem quem é, não sei quantos anos ela tem, quantos anos ele tem, não conheço, sei quem é esse cara, não sei como foi essa convivência, não sei que nível de violência ela passou, não sei quantas promessas ele fez e não cumpriu, não conheço o caráter dele, ela sabe o que ela já sofreu, o preço que ela já pagou, ela quer trazer esse sofrimento de volta para a vida dela, porque o sujeito está fazendo uma promessa, dizendo para ela, ó, se eu voltar, você deixar eu voltar para você, eu vou para a igreja. Eu vou ser crente. Vai não, isso é mentira. Não vai não, isso é mentira. Porque se ele amasse Jesus e se a alma dele tivesse sede de Deus, ele estaria com a vida derramada na presença de Deus, com você ou sem você. Com ela ou sem ela. Com ela ou sem ela, ele estaria com a vida derramada na presença de Deus. Eu me lembro quando eu me converti, Zé, eu acho que tu nem sabe disso. Quando eu me converti, eu fui primeiro do que a tua mãe. Depois de uma confusão que teve lá na casa da tia dela, da Fátima, eu bebi lá e botei um boneco danado nessa festa. Bebi lá e fiquei doido. Fiquei cheio dos pau lá e queria brigar com todo mundo e dei chute na porta do banheiro. E foi uma confusão horrível. A gente era recém-casado. Aí eu disse assim, rapaz, depois quando eu pensei bem, eu disse, meu Deus, eu acho que eu vou morrer se eu continuar vivendo essa vida. Ou eu vou matar alguém vai me matar, eu vou me destruir, eu não quero mais essa vida para mim não. Eu estou seguindo os passos, eu estou reverberando a história do meu pai. Eu não quero isso para a minha vida, não. Aí está na hora de eu voltar para a igreja, voltar para a presença de Deus. Eu era recém-casado. Aí eu fui para a igreja, no domingo, eu já fui, não importa se o pastor ia pregar bem ou ia pregar mal. Não importa nem se o pastor ia pregar, eu não queria nem saber qual era o pastor que ia estar pregando nesse dia. Eu queria só que a igreja estivesse aberta, para poder eu ir no altar e entregar minha vida para Cristo. Eu já fui decidido nesse dia. Eu já fui decidido a entregar minha vida para Cristo. E eu me lembro que ela dizia assim, esse negócio de ser crente, se tu quiser ser, mas não vou ser não. Não vou ser não, porque eu não sei o quê. Eu disse, olha, você sendo ou não sendo? Se você quiser ficar comigo, você fica. Se você quiser continuar casada comigo, você continua. E se você quiser me deixar, você deixa. Mas eu não deixo Jesus. Eu não deixo Jesus. Jesus, eu disse para ela, deixei bem claro, Jesus é mais importante para mim do que você. Eu amo você demais. E olha que eu estava recém-casado com uma menina linda. 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 Pode juntar a Mariana, pode juntar a minha norinha, pode juntar essas mulheres da igreja, tudo. Nenhuma pega a foto da minha esposa... Nenhuma na idade dela, vocês na idade da... ela na idade de vocês, da Mariana, da minha norinha aqui, das minhas, vocês não chegam nem perto. Ela era linda. Não, elas são muito bonitas. Só para vocês terem uma ideia, a minha norinha é muito bonita. Mas a minha esposa era, viu? Era mais. A Mariana é muito bonita, mas a mãe, né? É igual o Israel. Tá aí, o Israel é muito bonito. Ele é muito bonito, o Israel. O Israel é um cara que o pessoal vê as fotos assim, pô, puxa, é bonitão, puxa, né? Eu digo, pois eu na idade dele era mais bonito que ele. Eu na idade dele, eu era na idade dele mais bonito que ele. Tu não acredita, não?
Tá bom, então. E aí, meu irmão, eu disse para ela, você me querendo ou não, você ficando comigo ou não, eu amo mais a Jesus do que você. E eu deixo você, mas eu não deixo Jesus. Então, quando uma pessoa quer Jesus, quando a pessoa usa dessa artimanha, desse tipo de chantagem para querer que a outra pessoa ceda e dizer assim, ó, se você voltar para mim, eu vou para a igreja. Como diz o pessoal aí nas redes sociais, o golpe está aí, cai quem quer. Você já ouviu isso aí? O golpe está aí, cai quem quer. Então, minha irmã, pelo amor de Deus, você já sofreu tanto. Você vai deixar o cara ficar indo e voltando, chafurdando sua vida. Tome uma decisão séria. Agora, se ele é um homem sério, se ele tem palavra, se ele está apaixonado por Jesus, se ele está realmente arrependido do que fez, se ele está realmente na presença de Deus, aí o Espírito Santo vai te dar discernimento e vai dizer, olha, quero restaurar a tua família, teu casamento. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mas se ele está só querendo te enganar, o Espírito Santo vai dizer, sai dessa. A primeira coisa que Deus vai fazer é tirar a paz. Quando você vai tomar uma decisão que Deus enche a sua vida de uma paz profunda, é porque essa decisão é de Deus. Mas quando você vai tomar uma decisão que a sua alma se enche de perturbação, de inquietação e você perde a paz, eu acho que esse negócio não é de Deus, não. Tá bom? Então pensa bem sobre isso. Um cheiro, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida e seus filhos. Que você seja feliz na presença de Deus. Viu? Deus te abençoe. E ali diz assim, ó, pastor, meu segundo filho tem 15 anos, ele é teimoso, não quer obedecer. Eu boto de castigo e tiro o que ele mais gosta, mas ele continua do mesmo jeito. Eu vou apelar para lapada, estou errada? Eu estava em Nárnia, repete aí para mim. Meu segundo filho é muito teimoso, ele não quer me obedecer. Eu boto de castigo, eu tiro o que ele mais gosta, mas ele continua do mesmo jeito. Eu vou apelar para lapada, estou errada? É o tipo de pergunta que a gente tem que ver até dentro da legalidade, né? O que a gente pode dizer aqui. A gente está em programa de televisão, né? Então, assim, parece que tem a lei da palmada, né? Não sei se foi aprovada. Não sei se foi aprovada essa lei da palmada. Esse aqui levou uma palmada com 1 ano de idade. 1 ano de idade ele levou a primeira palmada dele. O bicho com os braços dessa grossura, os braços dele, um ano. Parecia uma bola branca. Os braços dessa grossura assim. Papai, pá na cara do papai aqui. Meu amigo, chega o ouvido ficou zumbindo. Aí o papai vai dar uma palmadinha pra você nunca mais fazer isso. Aí pá. Aí a primeira palmadinha foi com 1 ano de idade. Foi, o bichinho apanhou, ele aí apanhou. E aí, o que é que acontece? Tem coisas que eu me arrependo muito. Tem coisas que eu me arrependo muito. Porque a gente, quando é pai muito novo e inexperiente, a gente comete alguns erros, né? E eu não sei até que ponto esse negócio de bater, o problema é que você não pode corrigir seu filho com o coração irado. Porque na ira do homem, segundo a palavra de Deus, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, assim, ai, pastor, esse menino tira a minha paciência e eu já estou para dar uma lapada nele. Não sei até que ponto isso funciona. Porque se ela vai corrigir o filho com o coração irado, ou o pai vai corrigir o filho com o coração irado, você pode perder o controle da situação, espancar seu filho, lesionar seu filho, e depois você não vai conseguir se perdoar por isso. Depois você vai estar deprimido e você vai querer pedir. E o pior, sabe o que é? É que você vai espancar seu filho, você vai lesionar seu filho de 6, 7 anos de idade, você tá com raiva. Você está com raiva, você vai perder o controle da situação. E aí você vai espancar, vai lesionar seu filho, e depois ele vai te abraçar e vai dizer, a menina ou o menino vai te abraçar e vai dizer, te amo, papai. E aí você vai estar destruído. Você vai estar se culpando, vai estar mal com você mesmo. Depois vai querer pedir perdão para a criança, vai ficar pior ainda. Porque se você vai corrigir o filho e depois você pede perdão, aí desmantela, fica um relacionamento meio que sem vergonha, a criança começa a manipular a situação. E não dá para corrigir o filho com o coração irado. É isso que eu estou querendo dizer. Não dá. Não dá, porque você vai perder o controle da situação.
E quando você vai corrigir o filho que passou a raiva, aí você diz, agora eu vou dar uma lapada nele, que passou a raiva, aí você vai dar aquela lapada assim, não faça mais isso. Né? Então, assim, eu não sei até que ponto isso funciona. Eu já vi mãe dando lapada, menino, pelo amor de Deus, menino! Aí quando chega perto, aí sabe aquela lapadinha em câmera lenta, assim, que faz de conta que deu? Então, não sei até que ponto que isso funciona. Eu sei que eu sou de uma geração que hoje tudo é crime, tudo é errado, porque tudo não sei o quê, porque não sei o quê, tudo é, né? Então a gente tem que falar aqui pisando em ovos. Pisando em ovos. Vou voltar ao tema moderação. Moderação. Eu sou de uma geração em que os pais corrigiam seus filhos quando era necessário. E uma boa correção, uma correção exercida com moderação, na medida certa, pode permitir que o seu filho não se perca. Pode permitir que o seu filho não se perca. Uma boa correção. A Bíblia nos ensina e diz que o pai que ama, corrige. O pai que ama o filho, ele corrige. O pai que não ama, abandona. O pai que não ama, não se importa. Mas o pai que ama se importa e corrige. Se você não corrige o seu filho a quem você ama, então não é filho, é bastardo. A Bíblia não diz isso? Então não é filho, é bastardo. Se você não corrige o filho, então não é filho, é bastardo. Porque se for seu filho e você amar ele de verdade, você vai corrigir. Mas a correção, repito, precisa ser de maneira moderada, ela não pode ser abusiva. Ela não pode passar de um limite. E tem que ser uma correção. E a maneira de corrigir, existem muitas. Dar uma lapada, não sei. Mas colocar de castigo, para ele ficar pensando no que ele fez, colocar num castigozinho ali. Ou então tira o videogame, tira a TV, tira alguma coisa que ele gosta, não vai para o futebol. Então existem várias maneiras de corrigir, sem precisar bater. O problema de bater, da questão da lapada, é você perder o controle da situação. Eu apanhei muito. Lá em casa só quem apanhou foi eu. Quem apanhou fui eu e a Márcia. A Márcia ainda também apanhou, a bichinha. Também apanhou. Mas eu apanhei mais. Mais velho, o mais velho sempre apanha mais. Né? Eu apanhei mais. E eu estava dizendo, domingo agora entrou esse assunto na pregação do domingo de manhã. E a minha mãe estava lá. Eu digo, mãe, a senhora me bateu muito, dizendo para a bichinha, né? A bichinha lá, 74 anos. E eu dizendo, mãezinha, a senhora me bateu muito e tal, e não sei o quê, a senhora me bateu muito. Por que a senhora me bateu tanto? Aí eu botei o microfone lá, né? Eu botei o microfone para ela falar. Aí ela disse assim, é porque você era muito medonho. Você era muito medonho. Aí eu falei pro pessoal, eu agradeço a Deus por cada pisa que ela me deu. Porque cada correção dela, cada vez que ela me corrigiu, colaborou para eu ser o homem que eu sou hoje. Então eu agradeço a Deus pelas correções da minha mãe. Porque a minha mãe me corrigia, mas o meu pai não. O meu pai passava dos limites. E quando você passa dos limites, você não deixa feridas no corpo, você deixa feridas na alma. Ok? Quando você passa dos limites, você não deixa feridas no corpo, você deixa feridas na alma. Tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Tem mais gente aí, Brenão? Tem mais gente, muita gente. Eu fico toda hora me tacando aqui no microfone, né? Batendo a roupa no microfone. É o famoso atoleimado, vamos lá. É isso aí, ó. Fui traída e fruto dessa traição veio uma filha. Perdoei, mas não aceito que meu esposo tenha contato com a criança. Estou errada? Muito. Erradíssima. Você perdoou? Que perdão é esse? Que perdão é esse? Aí ele é pai da criança, essa criança foi uma pulada de cerca do seu marido, você perdoou e tudo, e aí você não quer que ele veja a criança, que ele tenha contato com a criança, você está erradíssima, ok? Isso que você está fazendo é até pecado. Isso que você está fazendo é até uma afronta, sabe? É terrível. Então, a criança está aí, ela não tem culpa da safadeza do seu marido, da pulada de cerca dele, mas a criança está aí, ela é filha dele, e ele tem sérias responsabilidades com essa criança. E a responsabilidade de não abandonar essa criança financeiramente e emocionalmente. Essa criança precisa de um pai.
independente dele ser casado com você ou não. E ele pode ter filhos com você e um dia ele não está casado com você, ele não vai deixar de ser pai dos filhos dele. Então, assim, eu acredito que você está erradíssima e aconselho você a buscar uma cura profunda para a sua alma. Você precisa ser curada para que Deus alivie-te de você todo esse rancor, essa mágoa, arranque de você essa mágoa. Você perdoou o seu marido, mas fez dessa criança, né? Fez dessa criança, você pode até viver em paz com ele agora e, entre aspas, ter superado a situação, mas você fez dessa criança alvo da sua mágoa e do seu rancor. Não quero que ele veja, não quero que ele tenha contato. Eu odeio essa criança, eu quero ela longe da gente. Ou então, não odeio não, pastor. Só quero que ele faça de conta que essa criança não existe. Isso não existe. O que aconteceu, aconteceu. Existem coisas que dá pra gente, erros que a gente comete, que dá pra gente reparar, consertar e não ficar nenhuma consequência. E existem erros que a gente comete na vida que a consequência vai estar ali acompanhando a gente pro resto da vida. E aí, essa criança é uma consequência de um erro. Mas a gente não pode condenar essa criança à infelicidade ou ter preconceito, desprezar essa criança. Ele é pai dela. Então, deixe ele cuidar da filha dele e procure ser feliz e ser curada dessa mágoa e desse rancor que está envenenando a sua alma e azedando a sua existência. Deus tem algo melhor para você, tá bom? Você pode superar isso e ter uma vida feliz e receber essa criança na sua casa e ter essa criança como se fosse sua filha também e amar essa criança. O fato de você não amar essa criança é pecado, tá bom? Um cheiro, um abraço para você, que Deus te abençoe. Não amar essa criança é pecado, ok? Por onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Levante as mãos e fale: prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa. Você está se sentindo cansado, fadigado, sem ânimo? Então você tem que usar o polivitamínico Vitamix, que combate cansaço físico e mental, esgotamento físico e o desânimo. O Vitamix combate a impotência sexual. É isso mesmo que você ouviu. O Vitamix combate a impotência sexual em homens e mulheres. Ligue já, 987763030 ou mande mensagem no WhatsApp, 987763030, 987763030.